condição realmente e um calendário até bom para ele em dado momento. Menos estressado. Agora, de todo modo, assim, o Cruzeiro foi construído para dar um grande salto em relação ao investimento muito maior, com o dono injetando dinheiro, contratando jogadores que pelo nível de receita orgânica do clube não estariam no Cruzeiro, mas é um investimento do dono do clube, está tudo certo. Pelo que se pratica no Brasil, isso é permitido, então o Cruzeiro tem esse nível de investimento alto. Vamos lá, vamos mostrar os 3-1 do Cruzeiro sobre o Vitória. Aí sim. Já abordamos esse tema aqui, né? Como a campanha do Cruzeiro é impressionante, só que tem duas mais impressionantes. É o que a gente vai abordar também aqui no canal Cruzeiro Até Morrer. Eu sou Jonathan Souza, chegando aqui para mais um conteúdo. Vamos trazer para vocês as opiniões e tudo que envolveu essa partida do pessoal lá do Troca de Passe da Sport TV. Falando sobre essa vitória do Cruzeiro 3-1 em cima do Vitória. Vitória que está na zona de rebaixamento. Cruzeiro que é terceiro colocado com 60 pontos nesse momento, né? Com a vitória do Flamengo ontem, acabou atrapalhando um pouquinho, porque tava até a hora do jogo do Cruzeiro, final do jogo, tava Palmeiras com 62, Flamengo com 61 e o Cruzeiro com 60, né? Aquela escadinha, né? Agora com essa vitória do Flamengo, o Flamengo foi para 64, né? Distanciou do Cruzeiro aí 4 pontos, né? Ainda tem um jogo a menos. Mas, vida que segue, ainda pode ter possibilidade nessas 7 últimas partidas aí do Flamengo tropeçar, quem sabe. Só pedir pra vocês antes, deixar o likezão pra ajudar a gente, tá fortalecendo o nosso trabalho, clicar no botãozinho de hypar pra ajudar a gente a alavancar esse conteúdo aqui no YouTube. E também, se possível, deixar bastante comentários aqui. O que você acha aí? Se você acha que o Cruzeiro tem possibilidade de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, você acha que o Cruzeiro tem essa chance de ser campeão brasileiro? Usa o espaço para comentários para você deixar a sua resposta nessa pergunta que eu te fiz. Beleza? Clicou no curtir? Clicou? Muito obrigado. Clicou no hypar? Valeu demais também. E comenta e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Vamos acompanhar o pessoal do Troca de Passe e a gente já volta comentando muito mais sobre essa partida também. Simbora, vamos lá. Os 3-1 do Cruzeiro sobre o Vitória. Aí sim. Já abordamos esse tema aqui, né? Como a campanha do Cruzeiro é impressionante, só que tem duas mais impressionantes à frente dele. Mas tem, na maioria das vezes, cumprido o seu papel de se manter ali, né? Teve um momento, por exemplo, em que perdeu pontos em casa contra o Sport. Ali levantou uma certa... Né? Uma certa dúvida. Será que vai... Eles tiveram que foram 7 jogos, Mansur, que teve 6 jogos, que eu acho que eu estava vendo, eles não venceram, ou venceram um só de 6 ou 7, que daí tiveram vários empates. O Cruzeiro teve uma sequência ruim. No campeonato, ó, ele teve em sequência uma derrota para o Vasco, empate com o Flamengo, empate com o Sport, empate com o Atlético no Clássico. Ali... Você 4 jogos sem ganhar com o que o Flamengo e o Palmeiras estavam pontuando, ele definitivamente... Porque antes Embora desses jogos aí só o Sport esteja fora da curva por ser o lanterna da competição, com uma campanha ruim. Os outros, Vasco em ascensão, Flamengo, hoje líder. Mas teve alguns jogos que o Cruzeiro se complicou contra times que se imaginava que ele fosse se impor em casa. Um pouco por esses... Os times foram entendendo o jeito o gol do Caio Jorge, que foi anulado no campo, mas depois, com a ajuda do VAR, a posição dele era legal. Os times entendendo que o Cruzeiro era um time muito de ataque rápido, muito forte em transição, muito forte em pressionar o adversário, retomar a bola e chegar ao gol, passaram a tentar evitar esses espaços às costas. E aí times que se defendiam mais causaram algum tipo de desconforto. Então, teve o jogo contra o Santos em casa, que ele não ganhou. O jogo fora com o Mirassol já é outro departamento, mas que ele não conseguiu vencer. Ele não venceu o Sport, teve o empate em 1-1, enfim. Hoje se imaginava que ele pudesse eventualmente ter essa dificuldade. Mas os 2 primeiros lances do jogo acabaram, para mim, condicionando tudo o que aconteceu. O Vitória, que atacou e criou oportunidades no primeiro tempo, não foi um time que foi para o Mineirão só para se defender e com a bola fez coisas boas no jogo. E o Cruzeiro teve alguma dificuldade de defender contra esse Vitória. Mas o Vitória, no primeiro lance, tem uma oportunidade, não consegue converter, tenta jogar com a sua linha adiantada sem pressão, uma bola longa, acontece a disputa de bola com o goleiro, o Thiago Couto, que acaba fazendo o pênalti, sai o gol do Cruzeiro e a partir daí o Vitória dá necessidade, fica com a bola mais tempo do que o Cruzeiro, tenta jogar com a bola e tentar criar oportunidades, mas sofre com a transição rápida do Cruzeiro. Sofre o segundo gol,
Ainda volta ao jogo com o gol do William Oliveira no 2-1, mas uma pressão do Cruzeiro, uma bola retomada, o Cruzeiro faz o 3-1 no gol do Arroio no primeiro tempo. Esse aí o lance já estava parado, tá? Na hora dessa finalização. E aí se define o jogo praticamente no primeiro tempo. O Jair tenta fazer mudanças no Vitória do intervalo, mas não consegue fazer o time ter um segundo tempo tão bom como o primeiro, e o Cruzeiro, no meio-campo, consegue ter um pouco mais de volume de jogo na segunda etapa, controlar melhor o jogo. E o Caio Jorge voltando a fazer o que o torcedor do Cruzeiro gosta que ele faça, né, Alex? É gol, né? O cara que decide jogo, tava alguns jogos sem decidir para ele, é um alívio para a torcida também, para o time, porque o time todo nesse sentido, nesses caras, é que a gente confia, Barreto. Joga a bola no cara lá que ele tá resolvendo, né? Então hoje ele foi, de novo, voltou a ser olha lá o Gabigol também, quase fazendo dele. Caio Jorge faz uma bela temporada. Vitória super importante. Quase saquei golaço do Gabigol, hein? Uma temporada interessante, né? Porque ele gerou um pouco de dúvida, né? Naquele momento todo bagunçado, até que se troque de treinador. E o Portuga novo aí, com mais um que chega para conquistar título no Brasil pelo jeito, né? Então, ele chega e ele dá essa cara, ele transforma o Cruzeiro. Lembra antes da Copa do Mundo de Clubes, quando o Cruzeiro estava ali entre os líderes do campeonato, muito próximo e em dado momento líder do campeonato, a gente conversou aqui que ele não teria a Copa do Mundo de Clubes, ele estava fora da Sul-Americana, né, que ele acabou não classificando, e a gente entendia que o Cruzeiro poderia ter isso como um trunfo para ele no segundo semestre, de ter um time jogando bem e uma condição realmente e um calendário até bom para ele em dado momento. Menos estressado. Agora, de todo modo, assim, o Cruzeiro foi construído para dar um grande salto em relação ao investimento muito maior, com o dono injetando dinheiro, contratando jogadores que pelo nível de receita orgânica do clube não estariam no Cruzeiro, mas é um investimento do dono do clube, está tudo certo. Pelo que se pratica no Brasil, isso é permitido, então o Cruzeiro tem esse nível de investimento alto. Se isso for mantido, a gente pode prever que no ano que vem o Leonardo Jardim tem mais tempo de trabalho para criar alternativas, para ampliar o conhecimento de elenco, o elenco talvez ganhe novas opções. Então acho que o Cruzeiro é um projeto muito promissor para o ano que vem. Sim. Com a Libertadores por mais que esteja alcançando algo que a gente esperava com esse investimento, como outros clubes que decepcionaram ao longo do ano, chegou um ponto que a gente não tinha muita dúvida, beleza. O Mansur ali, ele falou num ponto que se o Cruzeiro não tivesse a ajuda do Pedrinho, o Cruzeiro não teria condição financeira para ter esses jogadores atuais que estão aí hoje. Isso acaba passando, não sei, da minha opinião, né, por uma mentira. Porque isso vai entrar muito no detalhe sobre a questão aí do fair play financeiro, que é um sonho de algumas pessoas e tal, ter o fair play financeiro, porque com o fair play financeiro, como é feito na Europa, né, e você vai pegar alguns países assim, né, o time quando ele tem uma receita muito alta, ele se mantém lá, em cima, mas o time quando ele não tem uma receita tão alta, ele se mantém lá embaixo, e para ele conseguir fazer um futebol top, ele vai ter que achar jogador barato que consiga suprir um resultado, ter uma forma de jogo ali, pagando pouco, né? É muito difícil isso acontecer, porque as principais ligas que tem fair play financeiro, só quem tem muita receita que consegue ser campeão. E todo ano é o mesmo time que tá ali, os mesmos times que estão na briga pelo título ali. Aqueles times que tem pouca receita nunca vai brigar pelo título nessa competição. Então, é aquela questão que a gente fala, quem tem muito, continua tendo muito. E quem tem pouco, acaba que vai ficar só para competir mesmo, só para dar um peso ali na competição para aquela equipe, né? Para ter um competidor para aquela equipe que tem muito, né? Então tem muito torcedor, muito jornalista, muito que quer isso pro futebol brasileiro também. Que aqueles times que tem muita receita, vou chutar aqui, ó, um Flamengo, um Corinthians, né? Equipes que tem lá faturamento de 1 bilhão e 100 por mês, né? Eles ficam ali na cabeça, brigando sempre por título, porque vão conseguir ter o faturamento. E nisso, com a questão aí do fair play financeiro, vão poder gastar o que ganha, né? Vão poder montar timaços. Enquanto isso, equipes de menor expressão, times que estão na Série B, Série C, Série D, não vão conseguir. O Cruzeiro vai sobreviver, o Internacional vai sobreviver, o Atlético Mineiro vai sobreviver, o Grêmio vai sobreviver. Equipes aí que tem receitas em torno de
300, 400, 500 milhões por ano vão conseguir sobreviver. Mas equipes que estão lá embaixo. Vou te dar um exemplo com o América Mineiro. Tem faturamento aí 70 milhões, 50. Como sobrevive, né? Se chegar nesse ponto aí de falar que o fair play financeiro vai ser igual é numa Inglaterra, igual é em países aí onde só o grande tem tudo pra ele e o pequeno lá não tem, aí o futebol realmente vai chegar nessa mesmice que é outras competições que tem por aí. A gente sabe como é que funciona. E pelo comentário do Mansur, o sonho dele é esse. Ele tem um sonho de o Cruzeiro, por exemplo, que é um time que tem aí 14 milhões de torcedores, né? Pra ir na mente dele, o Cruzeiro não poderia ter esse time atual, porque na mente dele, ele acha que o Cruzeiro não teria condição, se fosse pelo fair play financeiro, de contratar esses jogadores. É uma pena o pensamento aí do Mansur. Eu penso o contrário. Uso o espaço para comentários para você opinar também, beleza? Injetando dinheiro, contratando jogadores. De novo, escuta eu. Que pelo nível de receita orgânica do clube não estariam no Cruzeiro, mas é um investimento do dono do clube, está tudo certo. Pelo que se pratica no Brasil, isso é permitido, então o Cruzeiro tem esse nível de investimento alto. Se isso for mantido, a gente pode prever que no ano que vem o Leonardo Jardim tem mais tempo de trabalho para criar alternativas, para ampliar o conhecimento de elenco, o elenco talvez ganhe novas opções. Então, acho que o Cruzeiro é um projeto muito promissor para o ano que vem. Sim, sim. Uma Libertadores Por mais que esteja praticamente alcançando assegurada. algo que a gente esperava com esse investimento, como outros clubes que decepcionaram ao longo do ano, chegou um ponto que a gente não tinha muita dúvida. Beleza, e depois eles se remodelaram. Então, hoje, realmente, ele estar abaixo apenas de Palmeiras e Flamengo, porém, muito próximo... Né? É super interessante de ver que esse projeto está, sim, no caminho certo. E tomara, né, que o Leonardo Jardim ele siga realmente, pelo menos para o ano que vem, que eu acredito, vai para uma Libertadores, vai disputar a primeira Libertadores dele, para ser realmente mais uma dessas forças para a gente ter, não só dois, né, gigantes aí que a gente tenha mais. Claro. E esses dois gigantes precisam pontuar menos no ano que vem para o Cruzeiro fazer sucesso, ou o Cruzeiro tem como, nesse projeto promissor, investir para se aproximar deles? Então, aí a gente vai conhecer qual é o teto do trabalho, né? O que o Leonardo Jardim construiu nesse primeiro, que não é nem um ano completo dele, né? Porque ele não chega... Ainda pega um pedaço do campeonato, parte final do Mineiro, mas aí ele... Mas a guinada é quando ele entende que a formação com os jogadores de mais status então, não funcionaria por uma questão de competitividade dentro do que ele entende como o que ele quer de um time de futebol. E aí ele monta o time com a cara dele e a partir dali o Cruzeiro tem um enorme salto. Imagino que a janela do início do ano vai ser feita com a supervisão e a participação muito grande dele, que ele vai ganhar opções. Eu acho que o Cruzeiro deve ganhar competitividade. É ver até onde esse trabalho vai subindo, né? A gente vai conhecer o teto desse trabalho no ano que vem. Se ele continuar evoluindo, ele é candidato. E além dele ter... Não foi, é que às vezes assim, pode ter ficado e muita gente entendendo assim, pelo menos do que eu entendo. Ele tirou Gabigol e Dudu e o time melhorou. Não foi assim. O Cruzeiro precisava de mais do que isso. O Cruzeiro era um time triste, era um time de energia ruim, ninguém parece que queria cumprir função. Ele trouxe um ambiente para todo mundo entender que o clube e o todo é mais importante. Coletivo. Que o coletivo é mais importante. E aí, tirar Dudu e Gabigol pode ter funcionado para isso. Para isso, só que o Dudu... Mas não é só a tirada dos dois. Isso, o Dudu não comprou a ideia, o Gabigol comprou a ideia. E aí a gente vê a transformação de vestiário, que a gente passou a ver um nível de jogo diferente. O Cruzeiro tinha dificuldade em marcar. Nós estamos falando do Diniz, com esse time de qualidade, o negócio não andou. Né? Não conseguiu fazer, então tinha algo a mais. Foi uma final de Sul-Americana, mas... Isso, mas não foi aquilo que ele gostaria, enfim, né? E acabou sendo interrompido. O processo com ele foi, a parte final ficou um ar de uma coisa mal conduzida do clube com ele, né? Teve a oportunidade do fim da temporada de ter uma transição mais tranquila, já que a ideia não era... Até isso o clube melhorou, né? Não é a questão também, a saída do Alexandre Matos para o Santos depois, que veio depois já de ter dado certo. Mas o que o presidente falava, o Pedrinho, o que reverberava aqui, então isso tudo foi controlado. Muito bem, é hora de fazer outro rápido intervalo? Voltamos já com troca de passe. Valeu, Ivaí, Paraná! Tá aí, né?
Tá aí, deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam aí das falas dos jornalistas aí do troca de passe. E como eu falei, né, o Mansur ali foi falar sobre a questão que ele acha que se caso o Cruzeiro tivesse num fair play financeiro, o Cruzeiro não teria condição de ter esse elenco atual, né? Pela questão do tanto que o Cruzeiro arrecada. O Cruzeiro não teria condição de ter esse time pela condição que o Cruzeiro arrecada, né? O que vocês acham disso? Usa o espaço para comentários aí para você opinar. Mansur falou que se fosse dentro de uma regra, né? Ele fala desse jeito, ó. É porque no Brasil é tudo liberado, né? O cara pode chegar, um cara apaixonado chegar e injetar dinheiro ali, tá tudo certo. No Brasil é permitido, né? Ainda fala, se o ano que vem ainda for desse jeito, né? Por quê? Porque o que tá acontecendo, né? Tá tendo aí a questão do fair play financeiro que pode ser lançado a qualquer momento aí, né? Se o ano que vem ainda for assim, aí o Cruzeiro vai brigar. Por quê? Porque aí o Cruzeiro vai conseguir injetar mais dinheiro e na mente deles o Cruzeiro não... o dinheiro injetado não é aquele dinheiro que o Cruzeiro arrecada, né? É um dinheiro por fora, quer dizer, um dinheiro que o Cruzeiro não conseguiria ter se fosse por receita de televisão, patrocínio, torcida e por aí vai, é um dinheiro que o Cruzeiro não conseguiria ter, então é um dinheiro por fora. Se ainda não tiver o fair play financeiro, o Cruzeiro vai brigar. Se for ter o fair play, aí o Cruzeiro vai ter que achar uma outra forma de competir. Na mente do jornalista, né? Usa o espaço para comentários para você opinar, deixar a sua opinião, sua visão. Clica no curtir para ajudar a gente para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Hype o conteúdo, beleza? Tamo junto. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Tchau.